Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Médicos brasileiros continuam protestando contra as deliberações do programa Mais Médicos na contratação de médicos estrangeiros para trabalhar em cidades pequenas, pobres e distantes. E para sabermos detalhes das razões dos nossos médicos, entrevistamos hoje o psiquiatra Mauro Gomes Aranha de Lima, que é vice-presidente do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Doutor Mauro, obrigada por estar conosco. Eu quero começar, doutor Mauro, para entendermos, né, por que os médicos brasileiros não querem a contratação dos médicos estrangeiros para esse propósito do governo federal, que é de oferecer uma assistência à saúde básica para a população de cidades pobres, pequenas, distantes, aquelas que ninguém quer ir para lá. O problema, na verdade, ele está mal colocado. Não é que nós não queremos médicos estrangeiros trabalhando nas regiões mais pobres e carentes do país. Muito pelo contrário, eles seriam muito bem-vindos, são bem-vindos, desde que houvesse uma comprovação mínima de qualidade técnica, aferida pelo Revalida, coisa que não acontecerá com esses médicos que provisoriamente estarão no país por 3 anos. Esse exame, o Revalida, é exame para médico estrangeiro. O próprio governo já respondeu a essa reivindicação dos médicos brasileiros, dizendo que o exame Revalida oferece a oportunidade do médico estrangeiro, uma vez aprovado, receber um registro permanente para poder trabalhar o tempo que for, na especialidade que for no Brasil. Exatamente. E que, nesse caso dos médicos estrangeiros do programa Mais Médicos, eles ficam dispensados de fazer o exame Revalida, primeiro porque eles não estão ali sendo contratados como funcionários, eles seriam intercambistas por um tempo provisório, 3 anos. E eles recebem esse registro provisório e só podem clinicar saúde básica e prevenção nas cidades para onde forem lotados. Tem aí uma contradição do governo ou essa medida é uma medida razoável? Não, existe uma contradição e uma não sustentabilidade de uma ação pública que não é estruturante, não estrutura o atendimento adequado nessas regiões. Essas regiões necessitam, sim, de melhor medicina da saúde, medicina da família e da comunidade. No entanto, esta medicina que é preventiva, que é generalista, é uma das medicinas tecnicamente mais complexas. A pessoa precisa ter uma boa formação. São médicos... Mas no caso dos cubanos, por exemplo, sempre se elogiou muito a medicina em Cuba. O próprio Brasil, o ministro Serra, na ocasião que visitou, elogiou. O presidente Fernando Henrique Cardoso já trouxe médicos cubanos para trabalhar em Tocantins, numa situação como essa de agora. Em 1999 foi que o Serra foi, em 2000 que vieram esses médicos estrangeiros e não houve gritaria. E foi na mesma condição. Por que agora está havendo uma reação? Por isso que eu te coloco, Maria Lídia, que a questão não é contrária aos médicos cubanos. Em tese, eles são bem formados, mas também se eles são bem formados, por que não se submetem a uma qualificação, a um exame mínimo de qualificação? Mas eles não estão fazendo uma espécie de... Eles estão fazendo... Não posso usar a palavra revalidação, mas um cursinho eles estão rápido, fazendo tendo aulas. Um curso de 3 semanas, que evidentemente, até pelo tempo exíguo, não é para a formação desses médicos. Não, formação eles já formaram lá, né, nos seus países de origem. Esse curso é para orientá-los no sentido de como funciona o Sistema Único de Saúde, de como é a estrutura de atendimento, a gestão de atendimento no país e tudo mais. Mas isso não esgota a necessidade de
de a saúde como um todo ter melhor atenção do governo. Um médico também não tem um poder de resolutividade isoladamente. Ele precisa ter outros profissionais de saúde, ele precisa ter locais que recebam os encaminhamentos que ele faz quando as doenças necessitam de um atendimento mais especializado, e esses médicos não terão essas condições mínimas necessárias de saúde, como nós médicos brasileiros não teremos. Agora, o senhor fala naquilo que é a situação ideal, a equipe multiprofissional, uma infraestrutura para o médico poder trabalhar e atender conforme a dignidade do cidadão exige. Entretanto, nesses lugares onde não tem nada, nesse Brasil tão grande e com tanta diferença, né? Uma cidade com centros médicos como São Paulo, como no Sudeste nós temos várias, e no resto do país sem recurso nenhum. Só a presença de um profissional que oriente as mães a lavarem as mãos, a ferver a água para as crianças, essas coisas que parecem ser óbvias, mas não são e matam. Né? Já não é um começo? Não ajuda? Claro, é um começo bastante parcial para um governo, não é, que com essa atitude, na verdade, ele escamoteia as reais necessidades em saúde do país. Quer dizer, aí vai empurrando com a barriga e não faz nada, é isso que o senhor diz? É um governo que gasta 3,5% do PIB para a saúde, ao passo que os países comprometidos com o bem-estar social gastam 10% do PIB. É um governo que deixou de utilizar 17 bilhões do seu orçamento ano passado em prol da saúde. É um governo que diz que vai supervisionar esses médicos com médicos tutores e supervisores e não coloca no papel exatamente como será feito isso. Então, a questão, como eu digo, é mal colocada. Os médicos estrangeiros são bem-vindos. Né? A atitude do governo eleitoreira e não estruturante para a saúde no país é mal-vinda. Agora, a minha última pergunta. De imediato, para que haja algum atendimento para o cidadão que está lá condenado numa cidade que não oferece qualquer recurso de saúde pública. O que é que os médicos, o CREMESP, os conselhos regionais sugerem ao governo federal para uma solução imediata, como essa, que é a de contratar profissionais e mandá-los de imediato para essas cidades? Nós sugerimos financiamento mais adequado da saúde, nos termos que eu coloquei para você anteriormente. Nós pedimos a carreira de Estado do médico e também dos outros profissionais de saúde, alguns profissionais de saúde, no sentido de valorizar a ida para o médico para essas regiões. Nós pedimos o incentivo, né, de residências médicas que sejam universais e com privilégio da medicina de saúde e comunidade, um sem número de outras ações que o governo não tem nem escutado das entidades médicas e das pessoas preocupadas com a saúde no país. Muito obrigada, doutor Mauro. Uma boa noite.